Olá, torcedores! O programa Maria Chuteira foi instalado para entrar em campo comigo, Milene Oliveira no comando. Vamos aos destaques do programa deste domingo. Na Série D, pela sexta rodada, o Lagarto venceu por 2-0 a Juazeirense. Já o Sergipe empatou sem gols com o Atlético de Alagoinhas. Já pela sétima rodada, a última aí do primeiro turno, o Lagarto empatou em 2-2 com o Jacuipense e o Sergipe empatou em 1-1 com o Santa Cruz, num pênalti polêmico marcado aí a favor do Santinha, que empatou o jogo. E eles voltaram a se enfrentar aí pela primeira rodada do segundo turno da competição. O Lagarto segue na zona de classificação, já o Sergipe está aí nas últimas colocações do grupo 4. Na Série C, o Confiança conquistou aí sua primeira vitória na competição ao vencer aí o Ferroviário na sexta rodada por 1-0. Na sétima rodada perdeu aí por 3-0 para o Vitória. Na oitava rodada empatou em 1-1 com a Aparecidense e enfrentou neste final de semana pela nona rodada o Botafogo de São Paulo. O Confiança que segue aí na zona de rebaixamento da competição. No Brasileirão Série A, a bola rolou aí pela sexta, sétima e oitava rodada e por um jogo atrasado da terceira rodada, onde o Ceará venceu por 1-0 o Fortaleza. O Fortaleza que segue aí na lanterninha da competição e temos um novo líder do Brasileirão, o Palmeiras. Na terceira fase da Copa do Brasil, saíram aí os dois últimos classificados para as oitavas de final da competição. A 15ª vaga ficou aí com o Atlético Mineiro e a 16ª vaga com o Goiás. Libertadores, a bola rolou aí pela quinta e sexta rodada da fase de grupos da competição e os brasileiros classificados foram Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Atlético Paranaense e Corinthians. E dois brasileiros foram eliminados, Bragantino e América Mineiro. Sul-Americana, quinta e sexta rodada, brasileiros que se classificaram aí para as oitavas de final. Ceará, São Paulo, Internacional, Atlético Goianiense, Santos. Brasileiros eliminados, o meu Fluminense e o Cuiabá. No sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana, não teremos nenhum confronto entre os times brasileiros. Liga dos Campeões, Real Madrid conquista o 14º título em cima do Liverpool, com um gol marcado aí pelo brasileiro Vinícius Júnior. Enquanto a Copa do Mundo não começa, a seleção brasileira tem uma lista de amistosos para disputar antes da competição. E no primeiro amistoso venceu aí a Coreia do Sul por 5-1. Isso e muito mais no programa de hoje. Começou Maria Chuteira. Vamos começar o programa falando sobre a Libertadores. A bola rolou pela quinta rodada entre os dias 17 e 19 de maio, terça e quinta-feira. Na terça-feira, o Bragantino entrou em campo aí contra o Estudiantes, jogo válido pelo Grupo C no Nabizão em 7-15 e perdeu por 1-0. Às 9h30, ainda na terça-feira, no jogo válido pelo Grupo E, lá na Argentina, o Corinthians empatou em 1-1 com o Boca Júnior. E às 9h30 no Maracanã, no jogo válido pelo Grupo H, o Flamengo venceu por 3-0 a Universidade Católica, garantindo aí a vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Na quarta-feira, tivemos aí 4 brasileiros em campo. O Atlético Paranaense venceu por 2-0 o Libertad. Jogo válido pelo Grupo B na Arena da Baixada às 7 horas. No mesmo horário no Allianz Parque, jogo válido aí pelo Grupo A, o Palmeiras recebeu o Emelec e venceu por 1-0. O Palmeiras já entrou em campo aí classificado. E o gol da vitória foi marcado aí pelo Danilo, que após a convocação para a seleção brasileira, marcou gols em todos os jogos consecutivos do Palmeiras, pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão e nesse daí da Libertadores. Às 9 horas temos aí mais um brasileiro em campo. O Tolima enfrentou aí o América Mineiro e eles empataram em 2-2, jogo válido pelo Grupo D. Na Colômbia, às 9 horas, o América Mineiro que abriu 2-0 de vantagem e acabou aí sofrendo o empate. E às 11 horas, o Fortaleza foi enfrentar o Alianza Lima pelo Grupo F lá no Peru e venceu por 2-0. Na quinta-feira tivemos aí o último brasileiro em campo, o Atlético Mineiro,
e venceu por 3-1 o Independente Del Valle, jogo válido aí pelo grupo D, no Mineirão, às 7 horas. O Galo também aí garantiu a vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Também nessa semana aí a bola rolou pela quinta rodada da Sul-Americana e tivemos mais brasileiros em campo. Na terça-feira, dia 17, o Ceará recebeu aí o General Cabaleiro e goleou por 6-0. No jogo válido pelo grupo G na Arena Castelão, às 7h15. No mesmo horário, o Internacional venceu por 2-0 o Independiente Medellín, no jogo válido pelo grupo E, no Beira-Rio. E às 9h30 tivemos aí mais um jogo. O Atlético Goianiense venceu por 1-0 o Antofagasta pelo grupo F, jogando aí em casa no Antônio Ascioli. Na quarta-feira, dia 18, tivemos mais brasileiros em campo. O Cuiabá, já eliminado, foi enfrentar lá no Uruguai o River Plate do Uruguai às 7h15, o jogo válido pelo grupo B, e venceu aí por 2-1. No mesmo horário, o meu Fluminense foi enfrentar lá na Argentina, no jogo válido pelo grupo H, União Santa Fé, e não saíram aí do empate sem gols. E às 9h30, no jogo válido pelo grupo C na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1-0 o União La Calera. E na quinta-feira, dia 19, encerrando aí o último brasileiro em campo, foi o São Paulo, que recebeu aí o Jorge Wilstermann e venceu por 3-0. Jogo válido pelo grupo D no Morumbi, às 9h30, o São Paulo que venceu aí esse jogo, garantindo a vaga antecipada para as oitavas de final da Sul-Americana. O São Paulo foi o primeiro brasileiro a se classificar. Lembrando que na Sula só se classifica aí o primeiro de cada grupo. Vamos conferir os detalhes desses jogos. A bola rolou pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, a sexta rodada, entre os dias 24 e 26 de maio, e tínhamos aí ainda brasileiros brigando pela vaguinha para se classificar aí para as oitavas de final da Libertadores. Na terça-feira, o Bragantino entrou em campo aí contra o Nacional e perdeu por 3-0. Jogo válido aí pelo grupo C, lá no Uruguai, às 7h. Às 9h30, tivemos aí mais 2 brasileiros em campo. O Palmeiras recebeu no Allianz Parque um jogo válido aí pelo grupo A, o Deportivo Táchira, e goleou por 4-1. 3 gols marcados aí pelo Gustavo Scarpa, e o Palmeiras se tornou o time com a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, com 25 gols marcados, o melhor ataque na competição, feito aí por um time. Já o Flamengo entrou em campo aí também às 9h30, no jogo válido pelo grupo H, lá no Maracanã, e venceu por 2-1 o Sporting Cristal. Na quarta-feira, tivemos mais brasileiros em campo. O Fortaleza enfrentou fora de casa o Colo-Colo e venceu aí por 4-3, garantindo a vaga para as oitavas de final. Jogo válido pelo grupo F, lá no Chile, às 7 horas. E tivemos mais 2 brasileiros em campo aí, às 9 horas, e pelo grupo D. E os 2 perderam. O América Mineiro perdeu fora de casa para o Independente Del Valle por 3-0, lá no Equador. E jogando em casa, no Mineirão, às 9 horas, o Atlético Mineiro perdeu aí por 2-1 para o Tolima. O Atlético Mineiro, que tinha a melhor campanha de invencibilidade na Libertadores, perdeu aí essa invencibilidade após 18 jogos, 3 anos sem perder. Foi tropeçar aí na última rodada da fase de grupos da competição, mas está classificado. E os outros 2 últimos brasileiros que jogaram aí foi o Atlético Paranaense e o Corinthians, que garantiram a vaga também aí nessa última rodada. O Atlético Paranaense goleou por 5-1 o Caracas no jogo válido pelo grupo B, na Arena da Baixada, às 7 horas. E o Corinthians entrou em campo aí no Itaquerão, no jogo válido pelo grupo E, às 9 horas, e empatou em 1 com o Always Ready. Como ficaram aí na tabela de classificação, 3 brasileiros terminaram aí em primeiro lugar. O Palmeiras com 18 pontos, o Flamengo com 16 pontos, o Atlético Mineiro com 11 pontos. 3 brasileiros terminaram aí em segundo lugar. Fortaleza e Atlético Paranaense com 10 pontos e o Corinthians com 9 pontos. E 2 brasileiros foram eliminados e terminaram aí em quarto lugar. O Bragantino com 5 pontos e o América Mineiro com apenas 2 pontos. Vamos conferir aí os detalhes desses jogos. A bola rolou também nessa mesma semana pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
a sexta rodada e tivemos aí brasileiros em campo brigando pela vaguinha para as oitavas de final. Afinal, só o São Paulo já tinha entrado em campo aí classificado. Na terça-feira, o Santos enfrentou o Banfield num jogo válido pelo Grupo C na Vila Belmiro às 7h15 e empatou em 1-1 e só se classificou por causa de uma combinação de resultados. Mas o Santos empatou aí em tudo, praticamente tudo, com o União La Calera. Na pontuação foi 11, nas vitórias foram 3, nas derrotas apenas 1, nos empates foram 2 e no saldo de gols também 2. O que desempatou aí foi o critério de gols marcados, foram 7 do time brasileiro contra 6 do União La Calera. Santos classificado. Às 9h30, no jogo válido pelo Grupo E, no Beira-Rio, o Internacional goleou por 5-1 o 9 de outubro, com 3 gols marcados aí pelo Rodrigo Dourado e também se classificou. No mesmo horário, o Atlético Goianiense foi enfrentar a LDU pelo Grupo F, lá no Equador, empatou em 1 e também se classificou. Outro jogo aí, na quarta-feira tivemos 2 brasileiros em campo. O São Paulo já classificado enfrentou aí o Ayacucho e venceu por 1-0. Jogo válido pelo Grupo D no Morumbi às 7h15. Às 9h30 tivemos aí outro brasileiro em campo, o Ceará que venceu por 2-0 o Independiente. Um jogo válido pelo Grupo G na Argentina. Às 9h30, Ceará classificado. Nordeste em festa, hein? Ceará se classificou aí pela Sul-Americana e o Fortaleza pela Libertadores. E na quinta-feira tivemos aí mais 2 brasileiros em campo. O Cuiabá já eliminado enfrentou o Melgar e perdeu aí por 3-1. Jogo válido pelo Grupo B no Peru às 7h15 e às 9h30 no jogo válido pelo Grupo H. Lá na Bolívia, o meu Fluminense foi enfrentar o Oriente Petroleiro e precisava aí de um milagre para conseguir a classificação. Precisava vencer por 6 gols de diferença e torcer pelo empate na partida entre Júnior Barranquilla e União Santa Fé. O mais difícil seria aí o Fluminense golear por 6-0 e o meu clube fez aí 10 gols. Isso mesmo, hein? 10 gols marcados. 6-1 foi o placar do primeiro tempo, sendo que aos 16 minutos já estava aí 4-1 para o Fluminense, que abriu o placar com o Matheus Martins aos 27 segundos do primeiro tempo. Foram 3 gols aí do Matheus Martins, 3 gols do Germancano e os outros 4 gols saíram aí no segundo tempo. Fluminense 10, Oriente Petroleiro 1, foi a maior goleada da história da Sul-Americana. O clube goleou aí, jogou muito bem, deu o nome aí em campo, mas não conseguiu se classificar, pois precisava aí do empate e o Júnior Barranquilla perdeu por 4-0 em casa para a União Santa Fé e o União Santa Fé se classificou. Eu vim aqui nas cores do Fluminense, poderia ter vindo aí com um look preto, luto hoje, mas o Flu fez bonito em campo, então eu vim aqui com as cores do meu clube, o verde, branco e grená. E tivemos aí a tabela de classificação agora, como é que será que terminou? Só se classificava na Sul-Americana os primeiros de cada grupo. O Ceará fez a melhor campanha da fase do grupo e terminou aí com 18 pontos. O São Paulo terminou com 16, Atlético Goianiense com 13, Internacional com 12 pontos, Santos com 11 pontos. O meu Fluminense não se classificou, foi eliminado aí, terminou em segundo lugar com 11 pontos. E o Cuiabá, que entrou em campo já eliminado, terminou aí em terceiro lugar, com 6 pontos. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Aconteceu na sexta-feira, dia 27 de maio, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Na Sula, o primeiro colocado de cada grupo no pote 1 enfrentava aí o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores. Os eliminados aí da Liberta, que terminaram em terceiro lugar, se classificaram aí para as oitavas de final da Sul-Americana. Já na Libertadores, o primeiro colocado de cada grupo no pote 1 enfrentava aí o segundo colocado de cada grupo no pote 2 e não teremos confrontos entre times brasileiros aí nessa fase da competição. Mas podemos ter nas fases seguintes. Vamos conferir como ficaram os duelos nessas oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana. Os jogos de ida acontecerão aí na semana no dia 29 de junho e os jogos de volta na semana no dia 6 de julho. Vamos conferir.
Hora de falar da Liga dos Campeões, a grande final entre Liverpool e Real Madrid. A bola rolou no sábado, dia 28 de maio, em Paris, às 4h30. Estava previsto para rolar às 4 horas, mas teve uma confusão ao redor aí do Estádio de France, na entrada dos torcedores, por isso teve aí esse atraso de meia hora, 40 minutos. Mas com a bola rolando, no primeiro tempo, o Liverpool teve aí uma bola na trave, já o Real Madrid teve um gol anulado com o impedimento do Benzema. No segundo tempo, o Liverpool continuou mais no campo de ataque, já o Real Madrid seguiu aí nas jogadas de contra-ataque e o goleiro Courtois do Real Madrid continuou fazendo grandes defesas nas finalizações do Liverpool. Foram 24 do time inglês contra apenas 4 do time espanhol, mas em uma dessas 4 aí saiu o gol do título do Real Madrid, marcado pelo brasileiro Vinícius Júnior aos 13 minutos do segundo tempo. Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões 2021-2022 pela 14ª vez. O Real Madrid, que é o maior campeão da Champions League. Fomos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. A 15ª vaga ficou com o Atlético Mineiro e a 16ª vaga ficou aí com o Goiás. Eles entraram em campo pelos jogos de volta da terceira fase da competição. No domingo, dia 22 de maio, o Atlético Mineiro foi enfrentar o Brasiliense e venceu por 1-0. Como tinha vencido por 3-0 no jogo de ida, se classificou. Já o Goiás foi enfrentar o Bragantino na terça-feira, dia 31 de maio, também venceu por 1-0, mas como tinha perdido aí no jogo de ida por 2-1, a decisão foi para os pênaltis e o Goiás venceu aí por 9-8. Os sorteios dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil acontecerão na terça-feira, dia 7 de junho. Os jogos de ida acontecerão aí na semana do dia 22 de junho e os jogos de volta na semana do dia 13 de julho. Hora de falar do campeonato mais amado do Brasil, o Brasileirão Série A. A bola rolou no sábado, dia 14 e domingo, dia 15 de maio, pela sexta rodada aí da competição. Vamos aos times que venceram. Palmeiras, Atlético Mineiro, o meu Fluminense, Coritiba, Botafogo, São Paulo, Juventude e Goiás. Tivemos aí 2 empates. Entre Ceará e Flamengo, Internacional e Corinthians, eles empataram aí em 2-2. Vamos destacar agora as vitórias. O Palmeiras venceu por 2-0 o Bragantino. O Atlético Mineiro venceu aí por 2-0 o Atlético Goianiense. O meu Fluminense venceu por 2-1 o Atlético Paranaense. O Coritiba venceu aí por 1-0 o América Mineiro. O Botafogo venceu por 3-1 o Fortaleza. O São Paulo venceu por 2-1 o Cuiabá. O Juventude venceu por 2-1 o Avaí. E o Goiás venceu aí por 1-0 o Santos. O Juventude foi o único visitante que venceu aí na sexta rodada. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Na sétima rodada do Brasileirão, a bola rolou no sábado, dia 21, e no domingo, dia 22 de maio, tivemos aí 5 vitórias e 5 empates. Venceram Flamengo, Atlético Goianiense, Palmeiras, o meu Fluminense e o Atlético Paranaense. Empataram em 0-0 Santos e Ceará. Empataram aí em 1-1 Bragantino e Atlético Mineiro, América Mineiro e Botafogo, Cuiabá e Internacional e Corinthians e São Paulo.
venceram. O Flamengo venceu aí por 1-0 o Goiás, o Atlético Goianiense venceu por 2-0 o Coritiba, o Palmeiras venceu por 3-0 o Juventude fora de casa, o meu Fluminense também fora de casa venceu aí o Fortaleza por 1-0 e o Atlético Paranaense venceu por 2-1 o Avaí. O Corinthians, após essas duas últimas rodadas aí, seguiu na liderança com 14 pontos. Vamos conferir os detalhes desses jogos. A bola rolou no final de semana passado pela 8ª rodada do Brasileirão Série A, entre o sábado, dia 28 de maio, e a segunda, dia 30 de maio. Venceram aí 5 times e tivemos aí 5 empates. Venceram Coritiba, Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro. Empataram em 2-2 São Paulo e Ceará e empataram em 1-1 Goiás e Bragantino, Fortaleza e Juventude, Corinthians e América Mineiro e Internacional e Atlético Goianiense. Vamos destacar as vitórias. Tivemos aí 3 times que venceram por 1-0 e 2 times que venceram por 2-1. O Coritiba venceu aí por 1-0 o Botafogo. O Palmeiras venceu por 1-0 o Santos no Clássico Paulista fora de casa. Nesse jogo aí, o Rafael Veiga perdeu o pênalti. A bola bateu na trave após 24 cobranças seguidas convertidas. Na 25ª, ele perdeu. Tivemos aí um outro jogo que acabou aí 1-0. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o Cuiabá. No Clássico Carioca, o Flamengo venceu o meu Fluminense por 2-1 de virada. O clube começou ganhando aí, mas depois sofreu a virada e Hugo fechou o gol, fazendo grandes defesas, impedindo aí o Fluminense de empatar o jogo e virar. Pois o Fluminense finalizou muito, mas acabou aí não conseguindo passar pelo Hugo, que estava inspirado, voltou a jogar bem após receber tantas críticas aí da torcida rubro-negra. E no outro jogo, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Avaí, também de virada. Tivemos aí um jogo atrasado na 3ª rodada do Brasileirão Série A, entre Fortaleza e Ceará, o clássico cearense, e deu vozão. O gol marcado foi por Kleber na vitória aí do Ceará. A bola rolou na quarta-feira, dia 1º de junho. O Fortaleza segue na zona de rebaixamento, lanterninha da competição. E temos um novo líder, o Palmeiras, com 15 pontos, assumiu aí a ponta da tabela. Está empatado com o Atlético Mineiro e com o Corinthians, que também tem 15 pontos. Mas o que desempata aí é o saldo de gols. São 8 do Palmeiras contra 5 do Galo e 4 do Corinthians. Vamos conferir os detalhes desse jogo. Nesse mês de junho, a seleção brasileira vai disputar 2 amistosos. O primeiro já aconteceu, foi na quinta-feira, dia 2 de junho, às 8 horas da manhã, na Coreia do Sul, contra a Coreia do Sul. E a seleção brasileira goleou aí por 5-1. Richarlison abriu o placar para o Brasil. Hwang Lee-jo empatou para a Coreia do Sul. Teve 2 gols do Neymar de pênalti, um ainda no primeiro tempo e um no começo do segundo tempo. Teve gol do Felipe Coutinho e Gabriel Jesus fechou a goleada aí para a seleção brasileira. O Brasil teve aí mais pontos de bola, finalizou mais, já abriu o placar no primeiro minuto do jogo com o Thiago Silva de cabeça, mas o gol foi anulado aí por impedimento. Mas 5 minutos depois, o Richarlison foi lá e abriu o placar para essa goleada. O Alexandre sofreu aí os 2 pênaltis que foram convertidos pelo Neymar. E o Neymar, que tinha se lesionado, machucou o pé aí um dia antes do jogo, conseguiu se recuperar a tempo e marcou aí 2 gols nessa partida. O próximo jogo do Brasil, o próximo amistoso, será nesta segunda-feira, dia 6 de junho, às 7h20 da manhã, contra o Japão, lá no Japão. Já trouxemos em outro programa Maria Chuteira quais foram as seleções que já se classificaram para a Copa do Mundo no Catar, que acontecerá entre os meses de novembro e dezembro de 2022. Mas ainda faltam 3 vaguinhas a serem preenchidas para o grupo B, D e E. E nesse mês de junho vai acontecer aí a repescagem da Copa do Mundo. Já tivemos o primeiro jogo, foi na quarta-feira, dia 1º, entre Escócia e Ucrânia, e a Ucrânia venceu por 3-1. A Ucrânia volta a entrar em campo agora, neste domingo, dia 5,
contra o país de Gales. Quem vencer aí se classifica para a Copa do Mundo. Teremos mais um outro confronto entre Costa Rica e Nova Zelândia na terça-feira, dia 14 de junho. Quem vencer aí se classifica para o grupo B da competição. E a última vaguinha aí vai ser definida entre Emirados Árabes Unidos e Austrália. Quem vencer aí nesse jogo do dia 6 vai enfrentar o Peru no dia 14 e quem vencer nessa partida se classifica para a Copa do Mundo. Quem será que vai conseguir ocupar aí essas 3 últimas vaguinhas? Hora de falar do nosso único representante sergipano na Série C, o Confiança, que entrou em campo aí pela 6ª rodada, na terça-feira, dia 17 de maio, às 8 horas, na Arena Batistão, contra o Ferroviário e venceu por 1-0, conquistando sua primeira vitória na competição. Gol marcado aí por Bruno Tatavito de fora da área, aos 48 minutos do segundo tempo. Vamos conferir o que o Meia Bruno falou aí sobre esse gol, sobre essa partida, a primeira vitória do Confiança na Série C, onde no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos, o Confiança começou muito bem, teve bola na trave, as outras chances aí pararam nas defesas do goleiro Jonathan do Ferroviário. Depois o Ferroviário conseguiu aí encontrar espaço para finalizar, pecou muito no último passe, desperdiçando aí as chances criadas. Lá no segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, logo no comecinho, o goleiro Paulo Genesini do Confiança fez uma grande defesa, salvando aí o time sergipano. Lá nos minutos finais, o Confiança voltou a assustar e conseguiu finalmente aí balançar a rede, marcando o gol da primeira vitória aos 48 minutos do segundo tempo. Com essa vitória aí, o Confiança foi a 5 pontos, mas permaneceu aí na zona de rebaixamento, 17º lugar. Vamos conferir a entrevista. Primeiramente, agradecer a Deus, a minha família, ao Confiança também pela oportunidade. Estou sempre ali trabalhando nos treinos, dando o máximo e sempre quando a oportunidade aparece eu estou tentando aproveitar o melhor. A gente vem aqui jogar em casa, a torcida faz uma festa linda e a gente tem que retribuir isso dentro de campo. A gente teve uma semana boa de trabalho, se Deus quiser aí vamos descansar, vamos trabalhar mais ainda nessa próxima semana, buscar sempre cada passo de cada vez, buscando sempre melhorar e vamos para Salvador tentar os 3 pontos de novo. Já pela 7ª rodada, o Confiança foi enfrentar no domingo, dia 22 de maio, no Barradão, às 5 horas. O Vitória acabou perdendo aí por 3-0. Os 3 gols saíram no primeiro tempo. Nesse duelo aí, entre os dois times que estavam na zona de rebaixamento, brigando para escapar, não deu muito certo para o time sergipano. No primeiro tempo aí, o Confiança sofreu 2 gols relâmpagos, o Gabriel abriu o placar e logo em seguida o Rafinha ampliou. E ainda no primeiro tempo, lá no finalzinho, o Rafinha marcou o segundo gol dele e o terceiro gol do time baiano, fechando aí o placar. Já no segundo tempo, o Vitória relaxou mais um pouco, o Confiança tentou aí balançar a rede, marcando aquele golzinho de honra, mas acabou sofrendo mais uma derrota na competição. Continuou aí com 5 pontos, mas caiu uma posição. Terminou a rodada no 18º lugar. Já na 8ª rodada da Série C, o Confiança recebeu no sábado passado, dia 28 de maio, às 6 horas, na Arena Batistão, a Aparecidense. Eles empataram aí em 1-1. Os gols saíram no segundo tempo. O Mateuzinho abriu o placar para o time sergipano aos 19 minutos e 5 minutos depois, o Jonathan Cardoso, aos 24 minutos, aí empatou para a Aparecidense. E após o empate, ainda teve aí uma bola na trave e um gol anulado por impedimento. Mas antes aí desses gols do segundo tempo, lá no primeiro tempo, o goleiro Everton do Confiança já tinha salvado aí o time, evitando aí os gols da Aparecidense, fazendo grandes defesas. Já o Confiança não assustou tanto assim. Com esse empate, o Confiança segue na zona de rebaixamento, 17º colocado, indo aí a 6 pontos. Tá difícil a situação do time sergipano na Série C, hein? Ontem, sábado, dia 4, o Confiança recebeu na Arena Batistão, às 6 horas, o Botafogo de São Paulo pela 9ª rodada da Série C. Vamos conferir como foi esse jogo. Todo mundo viu a entrega, sabe que, como eu disse, não está faltando entrega, não está faltando trabalho.
essa vitória. Então, graças a Deus, eu fui feliz de poder estar colaborando. O Confiança volta a entrar em campo agora pela 10ª rodada da Série C, no domingo, dia 12 de junho, no Orlando Scarpelli, às 18 horas, contra o Figueirense. O Confiança precisa ir pontuar para conseguir subir na tabela de classificação. Boa sorte ao time sergipano. Hora de falar dos nossos dois representantes sergipanos na Série D. Lagarto e Sergipe entraram em campo aí pela 6ª rodada. O Lagarto, no sábado, dia 21 de maio, recebeu no Barretão às 3 horas a Juazeirense e venceu por 2-0. Gols marcados no primeiro tempo, logo aos 2 minutos por Lucas de fora da área e aos 32 minutos o Bruninho ampliou. O Lagarto conquistou aí sua 2ª vitória na Série D. No primeiro tempo, após conseguir aí abrir o placar, o Lagarto continuou dominando, conseguiu ampliar. As jogadas de velocidade do Lagarto passavam aí pelo Lucas. Já a Juazeirense teve mais posse de bola, mas quem finalizou mais foi o time sergipano. A única chance perigosa aí do time baiano foi no finalzinho do primeiro tempo, parando aí nas defesas do goleiro Careca. Já no segundo tempo, a Juazeirense começou indo para cima, tentando diminuir o placar. Depois o Lagarto conseguiu aí voltar a assistir, parando nas defesas do goleiro Calaça. O Lagarto aí teve uma ótima chance para ampliar o placar, marcando o terceiro gol com o Natan, que perdeu uma ótima chance na cara do gol por volta de 20 minutos aí do segundo tempo. Já a Juazeirense continuou criando, deu trabalho aí para o Careca, que trabalhou mais aí na etapa final, e o Lagarto teve chances mais perigosas e desperdiçou muitos gols. Com esse resultado aí, o Lagarto terminou a rodada dividindo a liderança com o Asa. Os dois times aí terminaram empatados com 10 pontos. Mesmo o Lagarto ainda invicto, tem uma vitória a menos, por isso terminou aí em segundo lugar. Também nesse domingo aí, dia 22 de maio, o Sergipe entrou em campo, só que às 4 horas, lá no Carneirão, contra o Atlético de Alagoinhas, mas eles não saíram aí do empate sem gols. Esse foi o primeiro jogo do Sergipe, no comando do novo técnico, o Rafael Jacques, que assumiu aí o comando do time sergipano após a saída do técnico Daniel Neri na rodada anterior. Vamos conferir o que o técnico Rafael Jacques falou aí sobre esse empate e também o que o lateral Elivelton falou aí sobre essa partida. Onde no primeiro tempo o Sergipe teve um pouco de dificuldade aí para construir as jogadas. Já o Atlético de Alagoinhas conseguiu finalizar mais e teve mais posse de bola. Já no segundo tempo, o goleiro Dida do Sergipe fez grandes defesas, trabalhou bem mais do que no primeiro tempo, e o Sergipe também produziu bem mais do que no primeiro tempo, teve até bola na trave, mas não conseguiu balançar a rede e acabou sofrendo mais um empate na Série D. Terminou aí a rodada no 8º lugar, lanterninha do grupo 4, com 5 pontos apenas. Vamos conferir as entrevistas. Primeiramente, valorizar a entrega dos atletas. Foi uma entrega muito boa. Estivemos muito perto da nossa primeira vitória, né? Apenas uma semana de trabalho, conhecendo mais os jogadores no decorrer das partidas, o que eles têm para dar, o que eles têm para oferecer, mas a entrega deles foi sensacional. Então, precisamos mais, em função da busca da primeira vitória. E eu tenho certeza que com a entrega que eles têm tido durante a semana e que tiveram no jogo de hoje, essa vitória virá. E depois que vier a primeira vitória, nós temos condições de, assim, almejar voos maiores. Está ciente, né? A gente jogando fora ou em casa, a gente vai em busca do resultado. Porém, essa vitória não veio. Mais um ponto fora de casa. Tá bom, claro que a gente sempre busca vitória, mas agora temos essa semana para trabalhar, acertar algumas coisas que tem que acertar. E se Deus quiser, no próximo jogo a gente vai ser com a vitória. Já na última rodada do primeiro turno, a 7ª rodada, Lagarto e Sergipe entraram em campo aí no domingo, dia 29 de maio. O Lagarto foi enfrentar a Jacuipense lá no Valfredão às 4 horas e empatou em 2-2. O Helder de fora da área abriu o placar para o time baiano, mas logo em seguida o Pedro Henrique empatou aí para o time sergipano e 4 minutos depois o Lucas de cabeça virou o jogo para o Lagarto. No segundo tempo, logo no comecinho, o Newton de fora da área marcou mais um golaço aí no time baiano, empatando o jogo. Nessa partida aí foi um jogo bem equilibrado na posse de bola e nas finalizações também. E antes de sofrer o gol, o Lagarto aí tinha chegado com 2 chances perigosas,
mas conseguiu aí empatar e virar o jogo rapidamente. Já no segundo tempo, a Jacuipense aí, após empatar, um pouco depois de empatar, acabou tendo um jogador expulso e teve que jogar durante 30 minutos finais com um jogador a menos. Ótimo momento aí do Lagarto conseguir buscar o gol da vitória e marcar o gol da vitória, mas o goleiro Mota e o goleiro Careca seguraram aí o placar e terminou mesmo em 2-2. Com esse empate aí, o Lagarto segue dividindo a liderança com o Asa, com 11 pontos, segundo lugar na tabela de classificação do grupo 4. Também nesse domingo, dia 29 de maio, só que às 4 horas no Batistão, o Sergipe recebeu o Santa Cruz e empatou em 1-1. O Paulinho Simeonato abriu o placar para o time sergipano no primeiro minuto do jogo. Logo em seguida, o Sergipe continuou aí tentando ampliar, teve boas chances, jogou melhor aí no primeiro tempo. Já no segundo tempo, quem jogou melhor foi o Santa Cruz, que pressionou, mas não conseguiu balançar a rede. Só veio conseguir balançar a rede no finalzinho do jogo. Um Sergipe aí que reclamou muito da arbitragem, dos erros cometidos, nos lances de impedimento, nas cobranças de escanteios e faltas, principalmente na falta marcada contra o Sergipe no final do jogo. Esse pênalti polêmico aí marcado a favor do Santinha, onde a bola não bateu na mão do zagueiro Lazzarini, bateu na barriga e acabou desviando depois na mão, onde a regra é clara: bola na mão não é pênalti, mão na bola é pênalti. Mas o árbitro aí acabou marcando o pênalti a favor do Santa Cruz. E o Hugo Cabral, aos 50 minutos do segundo tempo, foi lá e converteu, empatando o jogo para o time pernambucano. Com esse resultado aí, o Sergipe terminou no 7º lugar com 6 pontos. Difícil a situação do time sergipano, onde quase consegue vencer e aí é prejudicado por um erro de arbitragem. Neste final de semana, Lagarto e Sergipe entraram em campo pela primeira rodada do segundo turno da Série D, a 8ª rodada. No segundo turno, os adversários aí são de trás para frente do primeiro turno. O Lagarto entrou em campo aí ontem, sábado, dia 4 de junho, no Barretão, às 3 horas, contra a Jacuipense. Vamos conferir como foi esse jogo. Lagartos Futebol Clube. Já o Sergipe entrou em campo neste domingo, dia 5 de junho, às 4 horas, no Arruda, contra o Santa Cruz. Jogo válido também aí pelo grupo 4 da Série D. Vamos conferir como foi. Bom, enfrentamos um adversário embalado dentro da sua casa, né? Diante do seu torcedor. Iniciamos bem, os primeiros 20, 25 minutos, uma boa posse de bola, coragem para jogar. Desde então, abdicamos um pouco do jogo, o Santa Cruz cresceu na partida e acabamos sendo punidos, né? No final, na desatenção nossa, levando gol aos 42 do primeiro tempo, né? Onde tínhamos, entre aspas, o jogo mais controlado. No segundo tempo, voltamos com uma postura diferente, uma postura melhor, mais ofensiva, né? Criando dificuldade no nosso adversário. E, obviamente, cedemos algumas transições ofensivas ao nosso rival. Então, a avaliação que a gente faz do jogo é que precisamos e devemos melhorar como conjunto, individualmente, como coletivo também, visando já o próximo jogo de sábado contra o Atlético. Então, nos resta uma boa semana de preparação, levantarmos a cabeça e buscar os pontos que a gente deixou para trás. Acho que pagamos muito caro pelo nosso primeiro tempo, né? Jogamos muito abaixo do que poderíamos render no primeiro tempo e saiu caro, jogando fora de casa, do lado da sua torcida, né? O Santa Cruz soube aproveitar a chance que teve e a gente não teve força ali para conseguir fazer o gol, buscar o gol de empate. Tentamos, lutamos, mas não conseguimos. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando, não tem nada perdido e eu tenho certeza que em casa a gente, com o apoio da nossa torcida, tenho certeza que a gente vai conseguir algo mais aí na competição. Olha, temos que tirar coisas boas, positivas como exemplo. Santa Cruz não vinha bem, a torcida abraçou a causa e estão crescendo a competição. Acho não tenho certeza, nós temos torcida forte e temos um bom time, então temos tudo para fazer a mesma coisa e até melhor. Acho que essa corrente acontecendo juntas aí para as próximas partidas, eu tenho certeza que vai nos possibilitar alcançar aí posições maiores na tabela.
Acabou o primeiro Maria Chuteira de junho. A gente volta a se encontrar daqui a 15 dias. Não esqueçam de acompanhar a cobertura dos jogos, as entrevistas, os nossos quadros nas redes sociais do programa. No Instagram, @Programa Maria Chuteira e facebook.com/Programa Maria Chuteira. Tchau, tchau, torcedores.